preciso estudar mais. E quando isso, na verdade, é uma fuga pelo medo de você ser vista, ser notada. Quando a gente para e pensa nessa questão do, nossa, eu preciso estudar mais, eu ainda não estou pronta. Isso é algo que vem muito nas minhas mentoradas. Muitas não conseguiam começar a atender, muitas não conseguiam começar a aparecer no digital. Algumas produziam o conteúdo, mas dava aquela travada, porque tinha que estar perfeito, porque tinha que estar ótimo, porque tinha que estar exemplar, porque aquele cara tá fazendo de um jeito e eu tô fazendo diferente. Então eu preciso me recolher, eu preciso estudar mais, eu preciso comprar mais um curso para só daí conseguir colocar a minha voz no mundo. Isso, na verdade, esconde uma trava muito importante e que eu venho trabalhando no decorrer dos anos com as minhas mentoradas, que é essa capacidade de ir, mesmo não estando 100% pronta, porque um spoiler aqui, você nunca vai estar 100% pronta. E uma frase que eu falo bastante para todas, que é: você vai se transformar enquanto transforma o mundo. É um jeito bem mais poético de falar que vai trocar o pneu do carro com o carro andando, e a ideia chega a ser semelhante, mas ela é muito mais filosófica. Por quê? Porque a gente está se transformando, a gente está transformando o conhecimento, está transformando a autoridade enquanto transforma os outros. Várias mentoradas chegavam nesse nível, já tinham feito vários cursos, vários, passado por mentorias caríssimas, de diferentes áreas, tanto da área técnica delas quanto de marketing digital. Ó, gurus do marketing, de novo vocês. Sim, de novo vocês. Eles sempre dão um jeito de trazer uma nova bola da vez para parecer que você não tem o que precisa para começar. Ou ainda, você até tem o que precisa para começar, mas você não tem aquela virada de chave para ter todo o resultado que você merece. Então tá aqui, mais um pedacinho, mais um fragmento de conhecimento para você finalmente virar. E daí a pessoa trava. As pessoas travam porque elas nunca estão prontas e o digital reforça isso a cada vez que você tá ali, porque você se compara. Mas também tem um discurso do não tá pronto. Porque olha, o que funcionava até ano passado não funciona mais não. Agora precisa disso daqui. Aí sabe aquele conceito? Não, agora é outra coisa. Então, estamos vivendo um momento de uma grande quantidade de conhecimento. E o seu cérebro, ele passa por uma coisa chamada paradoxo da escolha, e nós estamos vivendo também a questão da infobesidade. A infobesidade é essa quantidade absurda de conteúdo, essa quantidade absurda de informação. Antigamente, ter acesso à informação é que era bom. Atualmente a gente precisa de uma curadoria. Quem sai na frente atualmente é quem consegue decidir o que deixar para trás. Se eu colocar tudo junto, eu não vou conseguir caminhar. Por exemplo, eu tenho mentoradas que trabalham com famílias TDAH. Ela poderia trabalhar com muitas outras frentes. Ela tem outras linhas de conhecimento. Ela não começou ontem, que é algo que eu falo muito. Você que está aqui comigo, você não começou ontem. Então, você pode querer abraçar o mundo? Pode, mas daí você vai comunicar com quem? E daí você trava, porque você vai para cá. Não, eu podia falar daquilo, eu podia falar daquilo, eu podia falar daquilo outro. Eu tenho tantas áreas de conhecimento. Ótimo, mas com quem você vai falar? O que você está resolvendo? A mesma coisa a questão do destrave que eu trabalho. Ele traz muito resultado, por quê? Porque ele é focado, ele é direto ao ponto, ele é individualizado. E a gente precisa ter isso muito claro. Se a gente quiser carregar tudo, vai travar. E daí fica sempre esperando mais um curso, mais um momento, mais um evento, mais uma mentoria. E existe a falsa fantasia que quanto mais acesso a informações você tiver, mais preparada você vai estar. Mas isso não é verdade. A quantidade excessiva de informação, principalmente quando indicam direções diferentes, você vai chegar num ponto de trava, sem saber para onde ir. E eu já tive em mentoria que o mentor principal, ele dava um direcionamento e os mentores que estavam ali, que seriam os tutores, para ajudá-lo, davam outros direcionamentos. E daí você ficava assim, tá, mas ele falou uma coisa, aí você vinha confirmar pra, né, fazer aquele ajuste e tal, eles picotavam tudo e começavam outra vez. Aí você falava assim, mas por quê? Eu tô aqui pra ter direcionamento e acompanhamento, vocês estão me deixando mais perdida e despersonalizada. Então, cuidado com essas grandes mentorias, cuidado mesmo. Eu não vejo no futuro, um bom futuro, para essas mentorias gigantes, caríssimas. Eu não vejo grandes resultados proporcionais ao investimento. Tem mentoria que custa 100 mil, tem mentorias que custam 120 mil e que não dão o resultado para a grande maioria de quem está ali. Aí você coloca 20 pessoas dentro daquela turma, 2 se destacam, 3, e o acompanhamento próximo que eles falam que iam te dar é questionável.
É por isso que tem tanta gente parando de fazer esses trabalhos maiores, que tem muito custo. Então, cuidado, já fica aí um pé no freio para você. Voltando à questão da trava pelo excesso de conhecimento, por que será que você quer mais? Por que será que você acha que você não está pronta? Porque existe uma ideia equivocada de que para estar pronta significa estar na versão finalizada. Eu já falei aqui que é transformar-se enquanto transforma o mundo. Tem uma frase que eu acho libertadora e que eu gosto bastante, que fala o seguinte: se você não sentir vergonha do seu primeiro projeto, é porque você demorou tempo demais para lançá-lo. Então tudo bem, começa do jeito que você tá, com a força que você tem, com o conhecimento que você tem. Atualmente, os conteúdos mais bem entregues são aqueles que têm autoralidade, muito mais do que firula de design, que tem super edição. Os meus vídeos, por exemplo, no Instagram, eles estão cada vez mais tranquilos, edição mais de boa. Por quê? Porque eu não vou ficar perdendo tempo com a minha equipe para eles fazerem uma baita de uma edição que não faz sentido. Os meus posts também estão sendo mais clean. Por quê? Porque a mensagem conta mais do que o layout. Então é importante que você entenda este lugar. Este lugar de comunicar e vender, ele não precisa ser um lugar de perfeição. Ele precisa ser um lugar de comunicação, de posicionamento, de autoridade e de autorização. Você precisa se autorizar a não ser perfeita. Eu vejo muita gente, chegou uma mentorada uma vez para mim que estava travada no conteúdo e não produzia. E assim, ela já tinha uma baita de uma bagagem. Eu peguei e falei para ela, ótimo, vamos agora arrumar a sua bio. Só de arrumar a bio, apareceram 2 novas clientes que estavam ali, já conheci e tal. Na hora que ela arrumou, olha, é assim que ela está se posicionando? Vou chamar e já vou marcar. E ela travava na produção de conteúdo. E toda vez que ela travava, o que ela ia fazer? Ela ia buscar alguma coisa em algum curso que desse uma produção de conteúdo perfeita. E toda vez ficava, é porque o design, é porque eu travo, porque não sei o quê. Aí a gente foi trabalhar essa questão da perfeição. O que você perde se você não for perfeita? O que você perde quando você não é perfeita, em grande parte, vem lá da infância. Muitas vezes você precisava dessa validação. Faziam um elogio para você e na sequência já emendavam uma crítica. Ou a crítica já era fantasiada de elogio do tipo, ai, nossa, uma menina tão bonita, mas um quarto tão bagunçado, né? Ah, puxa, você é tão inteligente, mas você não conseguiu ainda fazer virar o seu negócio. Isso vai trazendo trava. E daí, como é que você vai se lançar se de onde você deveria se sentir segura, você continuava ouvindo as tais críticas construtivas? Então, trava mesmo. E ainda é visto como virtude. Porque, ai, nossa, ela é tão estudiosa. E isso você está ouvindo de uma pessoa que adora estudar. Só que você precisa executar também. E você precisa parar de ouvir tanto os gurus do marketing digital. E você vai precisar fazer escolhas. Lembra o que eu comentei aqui nesse mesmo vídeo? Escolhas. Essas escolhas, elas são fundamentais. Porque agora não é sobre você colocar mais alguma coisa dentro do seu produto ou mais alguma coisa dentro do seu conteúdo. É sobre você fazer escolhas do que você vai deixar de fora. No livro do Essencialismo tem uma frase bem interessante que fala o seguinte: se algo não é um óbvio sim, ele deve ser considerado um óbvio não. Você vai precisar escolher o que deixar de fora. Isso dói. Nossa, mas eu poderia ajudar a pessoa nesse lugar e não sei o quê. Fiz curso de PNL, posso? Pode, mas você está falando sobre PNL? Você pode trazer a PNL no seu atendimento, mas você não precisa falar dela o tempo todo, já que a sua ideia é atender pessoas para tratamento de canal. Então, assim, ficar trazendo PNL o tempo todo pode ser que desconecte. Você está querendo paciente para levar para sua clínica de odonto. Você precisa ir por outro caminho. Você precisa escolher, fazer escolhas conscientes. As escolhas conscientes também permeiam o que eu me permito. Poxa, eu me permito errar. Eu me permito ser eu. Eu me permito ir inteira. Vá inteira. Você não precisa ficar escolhendo as partes mais bonitas de você. Ah, não, eu não posso falar que eu gosto, vou falar de mim, né? Que eu gosto de pijama de Hello Kitty. Qual que é o problema de falar que eu gosto de pijama de Hello Kitty? Não é a pauta principal do meu conteúdo, não é, mas eu não preciso esconder isso de ninguém. Se surgir, eu gosto de coisas de gato. Ai, mas é infantil. E daí? Eu sou um pouco criança.
E você, eu tenho certeza que tem coisas que você faz e que você pode mostrar. Sei lá, talvez você goste de crochê, talvez você goste de teatro, talvez você goste de cantar. Leva isso junto. Quando a gente vai inteira, parece que falta menos pedaços que eu preciso suprir com 1 milhão de cursos que eu deveria ter feito. E assim, quando a gente pensa em áreas diferentes, gente, a quantidade de curso em todas as áreas que tem surgido a cada semana, a cada hora pipocando um novo anúncio, é coisa de doido. Não vai ser possível fazer todos os cursos, nem aqueles que você queria muito. Só de neurociência, eu não faço ideia de quantos cursos novos que surgiram só esse ano. Curso para educar filho, curso de comunicação, curso para postar melhor, curso para você fazer mais dinheiro no digital, curso de estratégia não sei das quantas. Então assim, você vai precisar escolher. Você vai precisar dar um passo para trás e falar, opa, chega. Eu preciso executar agora com base no que eu tenho. E daí do que falta, se eu travar, e tem a Gibalshita. A Gibalshita trabalha com destrave, é para lá que eu vou. E não mais alguma coisa que vai agregar o que você sabe. Muitas vezes o que você precisa trabalhar é o que você sente. E daí você consegue caminhar. E é justamente nesse lugar que muitas vezes as mentoradas chegam para mim. Não, mas é que eu fiz, eu isso, eu aquilo. Eu falei, não, calma. Vamos olhar para você. Vamos olhar para sua comunicação. Vamos parar de ficar absorvendo um monte de outras coisas e vamos olhar para a sua jornada e o que você vai trazer com força no seu conteúdo para gerar venda? Ah, maravilha. E daí o destrave começa a acontecer. E depois elas vão para o infinito e além. O custo desse ciclo de perfeccionismo associado ao medo de aparecer, ele é muito alto. Por quê? Porque você está buscando mais um curso. Aí você encontra esse curso. Você faz esse curso e ele mostra que você não sabia tanto assim. Então você vai buscar um outro curso para tampar aquele gap, ou comprar um novo livro, ou fazer uma nova mentoria. E nisso você vai sempre se retroalimentando, porque sempre vai faltar alguma coisa. O que é triste quando você vai profundamente nessa questão? Você começa a achar que tudo que você sabe é óbvio. E daí você para de comunicar com a audiência. Nossa, mas eu vou falar o que eu vou falar é tão básico. Você se desconecta da realidade, porque você está indo profundamente, cada vez mais, e parece que o seu conhecimento está cada vez mais raso, quando na verdade ele está cada vez mais fundo. Está tão fundo que você se desconectou de que a maior parte das pessoas, principalmente aquelas que vão te contratar, não sabem 1 milésimo daquilo que você sabe. E daí acontecem 2 problemas muito graves nesse ciclo infinito aí. Não vou nem falar da trava, que é quando você nem coloca nada. Mas vamos supor que você consiga. Nossa, vou lá, vou fazer o conteúdo. Tão chato, tão desconectado do mundo, da vida e de todo mundo, que ele não gera nem engajamento, não gera conversão. Você fala, tá vendo? É porque eu não sei o suficiente. Aí vira aquela crença, né, que você se retroalimenta e fala, não, eu preciso saber mais. Por quê? Porque você já não está mais comunicando com ninguém. Você está resolvendo um problema que aquela pessoa não sabe nem que tem. Você precisa voltar para a Terra. Volta para a Terra. Volta para a Terra e comunica com a dor que a pessoa sabe, que ela sente. Agora, se você começar a falar de coisas extremamente técnicas, que só você que estudou durante uma década sabe, aquele cliente seu potencial, ele vai evaporar. Por quê? Porque ele não está nem entendendo o que ele precisa de você. Você está numa camada muito, muito profunda. Você se desconectou do que realmente importava. Então, muitas vezes eu vejo a nutricionista querendo falar, por exemplo, sobre uma questão metabólica muito complexa. Quando, na verdade, a pessoa que ela está acompanhando, o que ela queria? Ai, poxa, depois dos 40 anos, essa barriga não me abandona. É isso. Precisa entender onde vai essa comunicação. E não contente em não comunicar com as pessoas, você passa a achar que tudo que você sabe é raso e óbvio demais. Então, os óbvios precisam ser ditos. Você não está precisando de um outro curso para começar. Você está precisando destravar. Você está precisando colocar a sua cara na rede. Você está precisando colocar as suas ideias para fora. E não precisa ficar perfeito. Você vai se transformar enquanto transforma o mundo. Desapega da ideia de obra-prima concluída. Você é processo, você vai estar em constante movimento e isso te permite aprender. Desapega dessa perfeição. Esse medo, ele vai travar você, se é que já não te travou. E eu falo também da questão da comparação. Cada um tá numa jornada. Tem vídeo aqui sobre essa questão da comparação. As redes sociais são um lugar bem perigoso
Seu cérebro não foi feito para se comparar com tanta gente ao mesmo tempo. Então dá uma olhada nesse vídeo também. Tudo bem você estudar, tudo bem você se aprofundar, mas isso não pode ser muleta. Então chega uma hora que estudar mais não vira potência, vira só procrastinação, porque sempre vai faltar alguma coisa. Ninguém sabe tudo, é impossível. Nem o recurso cognitivo que você tem vai ser suficiente para saber todo o conhecimento que está sendo produzido atualmente. Chega de alimentar essa sensação de insuficiência, chega. E sempre se lembre dessa frase. Uma mentorada mandou para mim no WhatsApp: Gi, tá aqui, olha, eu consegui. Não tá perfeito, mas eu estou me transformando enquanto transformo o mundo. Então, sim, transformar-se enquanto transforma o mundo. Vai, chega de adiar. A vida se faz na ação. Acredita, você não está travando atualmente por falta de conhecimento. O conhecimento eu sei que você já tem. O que está te travando agora são as suas emoções e a sua comunicação. Precisa olhar para você, precisa desse destrave. Chega de ficar tentando aprofundar e trazer mais trava para isso. Dá uma pausinha nessa questão de achar que você não está pronta porque falta outro conhecimento. É hora de olhar para dentro. Eu tenho certeza que você tem muita coisa aí e que você pode ajudar muita gente. Clientes, pacientes, mentoradas. Eu tenho certeza que você tem uma bagagem incrível que você pode ajudar, sim. Só que você está escondendo, esperando a hora perfeita. Não vai acontecer. Se você quiser aprender mais sobre como destravar e ter mais resultados aqui no digital, tem vários vídeos aqui no canal. Sinta-se abraçada.